E Deus trouxe algo ao meu coração. Quando eu orava pela igreja, orando, uma voz falou dentro de mim, eu pedindo para que o Senhor abençoasse as ovelhas, as famílias, que o Senhor multiplicasse a vida, na vida espiritual, na vida material, alcançasse a vida sentimental, orando, e eu pude ouvir uma voz dentro de mim dizendo: eu tenho muitas bênçãos para dar. As minhas mãos estão prontas para liberar as bênçãos. No entanto, altares precisam ser restaurados. E eu fiquei com essa palavra, altares restaurados, e comecei a orar ao Senhor, e Deus me trouxe uma palavra que eu quero ministrar a cada um de vocês nessa noite, e Deus ministrou muito em minha vida. Nós podemos pensar quais são os altares que o Senhor precisa restaurar em nossas vidas. Porque quando a palavra, irmãos, ela é liberada, normalmente nós nos lembramos de alguém que precisa daquela palavra, não é assim? Nós pensamos em alguma pessoa, mas o Espírito Santo, ele quer que quando nós nos expusermos à palavra, nós possamos aplicá-la primeiramente para nós. Amém? Muitas vezes nós pensamos em alguém que nem está aqui, em uma pessoa longe. É certo que muitos precisam, mas em primeiro lugar eu preciso aplicar para a minha vida. Aleluia! Então, existem altares pessoais que precisam ser restaurados. Pessoas que precisam liberar perdão. Pessoas que precisam ter um avivamento em sua vida espiritual. Pessoas que deixaram até de crer nas promessas que vêm recebendo do Senhor há tanto tempo. Então, o altar da vida pessoal precisa ser restaurado. Altares na vida familiar. Quantas divisões, quantos esfriamentos, distanciamentos. Muitas pessoas estão debaixo do mesmo teto, mas vivem como se fossem estranhas. Altares de relacionamentos de pais com seus filhos, de filhos com seus pais. Falta de respeito, de obediência, de temor. Altares na vida ministerial, irmãos. Quantas pessoas pararam? Quantas pessoas deixaram de estar com o arado, arando na obra do Senhor, e olharam para trás, ou olharam para dentro de si, e por uma falta, por uma circunstância, por um pecado, deixaram o arado. Mas nesta noite o Senhor tem obra poderosa para realizar em nossas vidas, aleluia, para realizar na igreja, aleluia. Então nós vamos ficar de pé e vamos ler apenas 3 versículos da palavra de Deus, e vamos caminhar na palavra de Deus, amém? Aleluia. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Falando em restauração de altar, esse é o texto mais clássico que nós encontramos na palavra de Deus. Existem outros textos onde pessoas que alcançaram as bênçãos do Senhor começaram a erguer altares ao Senhor. Mas esse texto aqui, muito conhecido, ele é bem propício para o que nós queremos compartilhar nesta noite, amém? Aleluia.
Diz assim, versículo 30 de 1 Reis, capítulo 18. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Só até aqui, amém? Pai, nós te adoramos por tua palavra. Ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. E, Senhor, nesta noite, o Senhor tem uma obra linda para realizar em nossas vidas. E nós nos expomos ao trabalhar do Espírito Santo, porque o Espírito Santo trabalha com a palavra. E, Senhor, faz aquilo que o Senhor quer. Abre o nosso entendimento. Senhor, move-se em nosso meio. E faz, Senhor, aquilo que o Senhor tem designado para esta noite. Nós dependemos de Ti somente. Não temos nada além do Senhor. Que os Teus anjos estejam guardando este lugar, que o Senhor faça separação entre luz e trevas, e que todo espírito das trevas seja manietado, expulso, arrancado do nosso meio pelos anjos poderosos do Senhor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Os irmãos podem tomar assento. Aleluia. Nós vamos relembrar um pouco o que aconteceu aqui antes que Elias dissesse essas palavras para o povo. Nós sabemos que Deus levantou Elias em um tempo de crise espiritual, moral, e levantou Elias com uma voz profética e para confrontar o rei Acabe, que dominava, associado com Jezabel, que era uma esposa manipuladora. E nós encontramos aqui no início do capítulo 18, Elias, ele indo até a presença de Acabe, e dizendo para ele que porque ele tinha abandonado ao Senhor, e estava adorando falsos deuses, que segundo a palavra dele, o profeta Elias, não haveria chuva por um determinado tempo. E por causa disso, Acabe ficou muito furioso e Elias ele teve que fugir da presença de Acabe e foi por uma direção de Deus, onde o Senhor o mandou ir para próximo a um ribeiro, onde ali o Senhor sustentou Elias, enviando corvos para trazer pão e carne. E ele tinha água, enquanto o rei Acabe, todo aquele povo, estava sem água, porque parou de chover. Os céus fecharam, segundo a palavra do profeta. Nós sabemos que esse tempo foi um tempo de 3 anos, porque passado esse tempo, o rio Querite secou, e Elias, Deus deu uma ordem para que ele fosse até a viúva, e os irmãos sabem que ali ele pediu que aquela viúva fizesse um bolo para ele, e ela disse que não tinha para oferecer para ele, somente para ela e seu próprio filho, e ela comeria e morreria, porque o estado de pobreza, de miséria, a situação do povo sem água era uma situação calamitosa. Mas aquela viúva, ela obedeceu à voz do profeta, e por isso ela foi abençoada com a presença de Elias. E chega um determinado momento, o Senhor diz: Elias, você agora vai se apresentar ao rei Acabe. Então, Elias corajosamente foi até aquele homem pelo poder do Espírito Santo. Porque, irmãos, quando nós temos
o costume de ouvir a voz do Senhor. E quando nós ouvimos a voz do Senhor, sabemos que é o Senhor quem está falando, seja o que for que Deus nos mandar fazer, nós podemos fazer com segurança, porque Ele garante. Aleluia? Então, Elias, ele foi até a presença de Acabe, e Acabe, então, Acabe estava procurando a caça de Elias, porque ele queria matar o profeta de Deus. E Elias, então, se apresenta diante dele, e ele diz, olha, vem você, o perturbador de Israel, porque o que você vem fazer até mim? E ele, então, Elias diz assim, eu não sou o perturbador de Israel. Perturbador de Israel é você, porque você abandonou ao Senhor, e agora você adora outros deuses. E quando uma nação, quando um povo adora outros deuses, a pobreza vem, a miséria vem, a violência vem, porque o povo deixa o Senhor. O Senhor, a fonte de bênçãos, o Senhor, a fonte de alegria, de proteção. Então, quando o povo deixa o Senhor, o povo sofre, o povo paga um preço pela desobediência e pela idolatria. Então, Elias faz ali um desafio para o rei, diz, olha, junta todos os profetas de Baal e de Azera, lá no Monte Carmelo, e nós vamos ver quem é o Deus verdadeiro. E a Bíblia diz, queridos, que aqueles profetas ali de Baal, eles se reuniram todos, 450 de Baal e 400 de Azera. E Elias propôs para eles a seguinte situação, olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar um carneiro e vocês vão oferecer em sacrifício. Vocês oferecem um e eu vou oferecer outro. Ofereçam ao Deus de vocês. E o Deus que responder com fogo, consumindo o sacrifício, esse é o Deus verdadeiro. E eles se reuniram ali desde cedo e começaram a fazer o ritual. Cortaram, mataram, sacrificaram o carneiro, cortaram direitinho, colocaram no altar, e aqueles profetas de Baal começaram a clamar a Baal. E a Bíblia diz que ao meio-dia, eles já cansados, eles gritavam, eles pulavam, eles faziam tudo que tinha que fazer. E Elias, então, diz para eles assim, olha, grita mais alto, quem sabe ele está dormindo, ele está fazendo alguma coisa e não está ouvindo vocês. E eles começaram, então, a se cortar, ficaram todos ensanguentados ali, gritando, e não houve resposta. E então, Elias, ele vai clamar ao nosso Deus, ao Deus verdadeiro. Aleluia? E chegamos então neste versículo aqui que nós lemos, quando Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar que estava quebrado. E a Bíblia diz que ele pega então 12 pedras, e nós vimos aqui, essas pedras que Israel, que era Jacó, que Deus trocou o nome, e quando trocou o nome por Jacó, por Israel, de Jacó para Israel, ele estava exatamente naquele lugar aonde o Senhor, onde ele lutou com o anjo do Senhor, e então o Senhor trocou o seu nome, e ali ele erigiu um altar ao Senhor, e aquele altar, ele estava em ruínas, as pessoas não mais adoravam ao Senhor naquele lugar. E a Bíblia diz que ele pegou então 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. E amados irmãos, nós sabemos que Jesus, ele disse em sua palavra,
que nos últimos dias o amor das pessoas esfriaria. Não foi assim? Você já leu as palavras do Senhor? Ele dizendo que o amor de muitos esfriaria. E nós temos, assim como Elias viu naquele tempo, um povo rebelde, um povo sem amor. Por quê? Porque não seguia ao Senhor, porque não adorava ao Senhor. Em nossos dias nós temos visto isso. E como igreja, nós não podemos nos conformar em não andarmos no amor que o Senhor ensinou na palavra. No amor que Ele liberou para a igreja através do seu Espírito. E eu quero, nesta noite, mostrar o amor que o Senhor requer da igreja e simbolizar este altar como o altar do amor. Aleluia! O altar do amor. E essas 12 pedras, eu quero representar por formas em que o Senhor nos mostra na palavra, para que a igreja, a noiva, que tem a responsabilidade de revelar aqui o amor que recebeu e mostrar ao mundo, esta noiva deve andar neste amor. E a palavra de Deus está repleta de versículos que nos mostram como nós devemos andar em amor. E aprendendo isso, nós vamos restaurar altares em nossas vidas. Porque o amor é a base de todas as virtudes espirituais. Aleluia! A fé, a esperança não estão acima do amor. Essas coisas vão passar, mas o amor permanece. E podemos fazer qualquer coisa, podemos vir à igreja, podemos ter um perfil, uma performance de cristãos, mas se a nossa vida não refletir o amor, se nós não andarmos em amor, nada servirá. Para nada servirá. E eu creio que através desses versículos, 12 pedras de amor, o Espírito Santo vai restaurar altares aqui. Porque o amor, ele primeiro deve ser a Deus e pessoal, porque cada pessoa deve se amar. Quando a pessoa não se ama, quando ela tem esse problema, é uma doença. É uma patologia. A pessoa se odiar, isso não está certo. A pessoa se menosprezar, isso não está certo. Porque nós somos templo do Espírito Santo. Aleluia! Nós somos morada de Deus. Foi Ele quem nos fez, diz o Salmo 139, de uma forma maravilhosa. Ele nos teceu no ventre de nossas mães. Aleluia! E Ele nos ama. Então nós também devemos nos amar. Nós devemos amar a Deus em primeiro lugar. Nós devemos nos amar e devemos amar ao próximo como nós nos amamos a nós mesmos. Foi assim que o Senhor nos ensinou. E quando o altar do amor está restaurado, a vida pessoal, ela segue bem. A vida familiar segue bem, segue em sucesso. A vida ministerial segue em sucesso. Por quê? Porque o amor, ele faz com que a pessoa cresça em Deus. Faz com que a pessoa cresça em seus relacionamentos. E nessa noite nós devemos pedir ao Senhor que nos revele através da sua palavra, se as áreas das nossas vidas em que nós precisamos melhorar em amor, na prática do amor. Aleluia? Então nós vamos seguir aqui, em nome de Jesus, com os versículos que nós separamos.
e eu separei para a gente passar ali. A primeira forma do amor, que é a primeira pedra, nós vamos falar de 12. Amor como Deus nos ama. O texto é 1 João, capítulo 4, versículo 11. Nós devemos amar como Deus nos ama. Pastora, isso é muito difícil. Então, antes de falar todos os versículos, eu já quero dizer que em Romanos 5:5 diz que Deus derramou pelo Espírito Santo o seu amor em nossos corações. Ele derramou em nosso espírito, então não é o amor da mente, mas é o amor do coração. Assim como a fé não é uma fé da mente, é uma fé do espírito, o amor também é o amor que Deus já nos deu. E aí eu vou viver esse amor pela fé. Aleluia! Porque eu sei que Deus me deu, então eu tenho condições para amar. Aleluia! Amar como Deus nos ama. 1 João 4:11 diz assim: Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Aleluia! Irmãos, como eu disse, o Senhor não é injusto, Ele já derramou amor no nosso coração. Então, Ele nos habilitou para amarmos as pessoas. Ah, eu quero amar esse grupo aqui, mas esse aqui eu não quero amar. Não, nós devemos amar uns aos outros. Então, se Deus permite você ter relacionamento com uma pessoa de amizade, ou no trabalho, ou na família, e aquela pessoa é difícil de ser amada, é esta pessoa que eu e você devemos procurar vivenciar esse amor. Aleluia? Então, a primeira pedra é amar como Deus ama, não importa quem seja, amém? Sabendo que Ele já nos habilitou. A segunda pedra, o amor é a evidência da presença de Deus em nossa vida. Nós vamos ler o versículo, eu quero que você preste bem atenção no que diz nesse versículo. 1 João, capítulo 4, versículo 12, diz assim: Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, o que está escrito? Se nos amamos uns, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Então, irmãos, a evidência da presença de Deus em nossas vidas é uma vida de amor uns aos outros. Como diz aqui, se nós nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o amor. O amor é o principal atributo moral. Aleluia? Então, irmãos, nós sabemos que Satanás, ele é destituído de qualquer sentimento de misericórdia, de bondade, de amor. Ele é um ser completo, cheio de ódio. E ele, muitas vezes, usa pessoas para nos ferir e tenta colocar do seu veneno em nossas vidas. E como filhos de Deus, nós não podemos abrir a nossa boca para dizer, eu odeio fulano. Eu odeio fulana. Eu odeio essa situação, porque o ódio é o atributo do diabo. E tudo que é dele não serve para nós, amém? Tudo que ele tem de ódio, de maldade, de vingança,
não serve para as nossas vidas. Deus nos fez para carregarmos esse amor maravilhoso que Ele primeiro nos deu. Ele nos amou primeiro. Ele não deixa de nos amar. Por mais que nós nos afastemos dEle, por mais que nós o ferimos com as nossas atitudes, Ele continua nos amando. É por isso que nós podemos hoje participar da ceia, do banquete, porque Ele nos amou. E porque, independente da minha vida ser uma vida que glorifica o nome dEle ou não, Ele continua me amando. Isso é graça. Isso é graça. Nós não fizemos absolutamente nada para merecermos. Ninguém merecia. Por melhor que a pessoa seja, ela não é digna do amor de Deus. Ela não é digna da morte do Filho de Deus. Mas a graça de Deus nos alcançou e Jesus se entregou por nossas vidas por amor. Aleluia. Então vamos ver a terceira pedra. O amor é a prova do novo nascimento. Ah, eu não consigo amar. Então você não nasceu de novo. Porque a Bíblia diz que o amor é a prova do novo nascimento. Então, se for necessário, eu aceito Jesus hoje novamente. Se não tem amor na minha vida, Senhor, eu quero morrer para o mundo e nascer para o Senhor. Porque eu quero andar em amor. Aleluia. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, se eu não amo, eu não conheço a Deus. Se eu não amo, eu não nasci de novo. Aleluia. Glória a Jesus, é algo forte para que nós possamos refletir. Mas a igreja é a instituição que o Senhor estabeleceu aqui na terra para amar. Aleluia. Para amar. E aqui o Senhor não diz, olha, você vai amar a sua família, você vai amar somente aquelas pessoas que te fazem bem. Nós devemos amar a todos. Aleluia. Quarta pedrinha, nós estamos aqui restaurando um altar, colocando o altar do amor, colocando pedras. Quarta pedrinha, o amor é o cumprimento da lei. Romanos 13, versículo 8, aleluia. Eu gosto muito desse versículo. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Ou seja, nós temos uma dívida de amor para com as pessoas. Nós temos uma dívida de amor. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Olha que coisa tremenda, irmãos. A lei se resume no amor. Quando nós amamos, nós cumprimos todo o mandamento, porque é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Aleluia. Então, todas as vezes que nós ajudamos com uma motivação correta, quando nós ajudamos, quando nós investimos nas pessoas, no trabalho, na obra de Deus, e fazemos isso com uma motivação correta, a motivação é o amor. Então, isso
é bom aos olhos do Senhor, isso é justo aos olhos do Senhor. Porque nós podemos fazer coisas por interesse. Muitas pessoas fazem boas obras para ter um refrigério na sua consciência, para ficarem bem diante de Deus. Muitas pessoas fazem o bem, mas a motivação deve ser correta e a motivação deve ser o amor e o amor que Deus nos deu. Aleluia. Eu creio, irmãos, que uma igreja que ama, uma igreja que procura viver o amor de Deus, essa igreja atrai a atenção do perdido, daquele que está excluído, daquele que precisa ser acolhido, daquele que precisa ser curado. Amando verdadeiramente e não fazendo simplesmente para que outros vejam, ou fazendo sem ter uma vida com Deus. Porque aí não vai ter efeito espiritual. Amém? Então vamos lá para outra pedrinha, são 12. Nós vamos ter um tempo bom para falarmos de cada uma. Quinta pedrinha, o amor cordial, fraternal e preferencial. É um amor, uma forma de amor que o Senhor deixou na palavra para que a igreja andasse nele. Romanos capítulo 12, versículo 10. Diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Este amor fala de um afeto natural. E este amor, ele deve ser praticado no seio da igreja, porque a igreja é a família de Deus. Então, o Senhor diz que nós devemos preferir em honra as pessoas uns aos outros por amor. Nós devemos considerar os outros melhores do que nós por amor. Nós devemos honrar uns aos outros porque amamos. Aleluia! Então, não cabe nenhum sentimento de orgulho, de vaidade, porque eu entendo que o Senhor plantou amor no meu espírito para que eu possa amar, para que eu possa ser ponte, para que outros passem, para que outros avancem. E a minha alegria é ver pessoas crescendo e avançando. Esse sentimento deve prevalecer em nossas vidas, amados. Algumas pessoas perderam o foco. Algumas pessoas querem ser notadas. Querem estar em evidência. Quem coloca pessoas em evidência é Deus. O que eu preciso é amar. O que eu devo para as pessoas é amor. Aleluia! Aleluia! Porque se eu amo, eu perdoo. E o amor é tão tremendo que ele me faz corrigir quando existe necessidade, sem que eu deixe de amar, sem que eu deixe de acreditar e de investir para que aquela vida cresça, para que aquela vida vá adiante, para que aquela vida reflita a glória de Deus. Aleluia! Então esta é a quinta pedra. Eu estou falando versículos, eu estou baseando e fundamentando na palavra de Deus. Amém? E se estiver faltando no seu altar, no meu altar, alguma dessas pedras, hoje, antes da ceia, nós vamos clamar ao Senhor, porque Ele é poderoso. Ele que é todo amor, Deus é amor, Ele tem amor em suficiência para o mundo todo, para o universo todo. O universo todo
está repleto do amor de Deus. Aleluia! Eu lembrei agora de uma palavra do Dave Robertson. Eu fui em um seminário dele, em São Paulo, e ele, se alguém já leu algum dos livros dele aqui, vai, com certeza, sabe que ele fala muito sobre o amor. E ele contou um testemunho muito tremendo. Ele disse que começou a buscar a Deus no sentido de conhecer o amor de Deus. E ele pediu a Deus que ele tivesse uma experiência com o amor dele. E ficou um tempo no quarto dele, trancado, orando, jejuando, orando em línguas. E ele disse que em uma fração assim de segundos, o Senhor derramou do amor dele no coração do Dave, mas de uma forma muito forte, muito intensa, porque nós recebemos, todos nós recebemos, eu já disse aqui, do amor de Deus. Isso está na palavra. Então, mas ele recebeu de uma forma tremenda, e ele ficou dias e dias, irmãos, chorando, olhando para as pessoas e sentindo uma compaixão, um sentimento que ele não conhecia, experimentado no momento, e ele disse que foi uma coisa assim muito rápida, foi muito tremendo. O amor de Deus é incomparável, é incompreensível, nós não podemos compreender. O amor de Deus é inigualável. E o Senhor deseja que os seus filhos, que têm o seu DNA, que têm o seu nome, que são os portadores da sua glória, manifestem esse amor. Aleluia. A sexta pedrinha, o amor é a mensagem central do Evangelho. Diz a palavra de Deus em 1 João, capítulo 3, versículo 11. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então, a mensagem principal do Evangelho, é evidente que está na pessoa de Jesus como Senhor e Salvador da humanidade. E ele veio por causa do amor do Pai, porque o Pai amou o mundo de tal maneira que enviou e entregou o seu Filho. Por amor. E a mensagem que Deus nos dá desde o início é que nos amemos uns aos outros. Diga, o Espírito de Deus que está dentro de mim me habilita para amar o meu próximo. Aleluia. Aleluia. Vai muito além. Amar o próximo e também os inimigos, aqueles que nos fazem mal. O amor é mandamento. O amor é mandamento. Eu não quero amar. Mas você quer obedecer a Deus? Eu quero obedecer a Deus. Então ele mandou os seus filhos amarem. 1 João capítulo 3, versículo 23. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Eu vou repetir. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Aleluia. Isso significa que amar é uma consequência do meu relacionamento com Jesus. Se eu não me relaciono com Jesus, se eu não tenho
comunhão com o Espírito Santo, não tenho como amar as pessoas. Não tenho condição nenhuma de amar as pessoas. Então, alguém pode dizer, pastora Ana, eu não consigo amar. Eu responderei para esta pessoa, então você tem que passar mais tempo com Jesus. Se essa pessoa diz, pastora, é muito difícil amar fulano, fulana, eu vou ter que dizer, passe mais tempo em comunhão com a palavra, passe mais tempo adorando a Jesus, passe mais tempo orando em línguas estranhas, que você vai fluir no amor de Deus. É impossível alguém ter comunhão com Deus e com a palavra, andar cheio do Espírito Santo e não amar. Aleluia. Aleluia. 1 Tessalonicenses 4, versículo 9, este foi o ponto, acho que 1 ou 2, eu coloquei 2 versículos, este aqui também embasa, que o amor é um mandamento. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais que vos escreva. Olha só, falando para a igreja, Paulo falando aos Tessalonicenses, ele diz, olha, quanto, porém, ao amor fraternal, vocês não necessitam de que eu vos escreva, porque vocês já estão instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Paulo está dizendo, olha, eu não preciso me aprofundar nisso, porque vocês já sabem que devem amar. Aleluia! Amados, o amor é a marca da igreja. É a marca da igreja. Porque o amor foi plantado em nós pelo Espírito Santo. O amor é fruto do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o selo. Aleluia. Então é a marca. Aleluia. Vamos lá para a 8ª pedrinha. O amor, ele deve ser ardente e puro. Puro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, diz assim: purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, que é a palavra, amém, irmãos? Para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Aleluia! Ora, Pedro aqui ele traz uma ordem. E essa ordem está: somos purificados pela verdade, que é a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, a palavra, ela nos purifica, ela nos lava, ela é a água que lava-nos. E depois disso vem o amor. Existe uma ordem. Isso revela que alguém lá fora pode dizer, eu amo, pode amar, mas não com o amor de Deus. Porque o amor de Deus só tem capacidade de amar com este amor aqueles que têm o Senhor Jesus. Aqueles que foram purificados, obedeceram à verdade e então amam ardentemente. Essa palavra aqui no grego é etnos, que significa fervorosamente. Aleluia, é assim que nós devemos nos amar. Fervorosamente, intensamente. Olha, irmãos, isso é muito forte. Porque nós não temos como medir, imaginar o amor de Deus. E o nível que ele estabelece para a igreja andar em amor não é um nível raso. Nós chegamos aqui na 8ª pedrinha do amor e nós percebemos que é algo forte, mas que não é impossível. Deus jamais ele pediria alguma coisa que os seus filhos não tivessem condições de fazer. O que nós precisamos é desejar aquilo que ele tem, amém? E desejar aqui ardentemente, intensamente. Aleluia. A outra pedra
A nona pedrinha é o amor que perdoa. Aleluia. Irmãos, esse daqui eu creio que é difícil. Para muitas pessoas, muitos de nós. Eu já vivi o desafio de ter que alcançar esse nível de amor. Quando eu não tinha Jesus, quando eu era do mundo e estava começando a ler a Bíblia, eu vivi uma situação com uma pessoa que me fez muito mal. E quando eu vi a pessoa, eu tremia de raiva. Alguém aqui já sentiu as carnes tremendo de raiva? Aquela vontade de avançar na pessoa? Ninguém, só eu. E eu estava começando a ler a palavra. E eu li aquele versículo onde o Senhor Jesus disse: quando você for até o altar e você se lembrar que tem alguma coisa contra o irmão, que o irmão tem alguma coisa contra você, você volta e vai se reconciliar com o seu irmão. E essa palavra, irmãos, eu louvo a Deus pelo Espírito Santo. Ele é maravilhoso, porque foi lendo a Bíblia que eu me converti. Foi lendo a Bíblia que eu saí do engano. Foi lendo a Bíblia que o Espírito Santo falava comigo. Eu entendi naquela hora que eu não podia ter raiva, ter ódio daquela mulher, que eu tinha que curar o meu coração e perdoar aquela mulher. Era uma vizinha que eu tinha, que ela falava muito mal de mim, ela nem me conhecia. E ela era invejosa. Irmãos, a inveja é algo terrível. Eu vou pregar um dia aqui sobre inveja. É algo terrível. Quando uma pessoa tem inveja, ela calunia a outra. Ela difama a outra. É um sentimento maligno que não deixa a pessoa ir para frente. É algo muito forte. Se em algum momento nós sentirmos que esse sentimento quer entrar em nosso coração, nós devemos repudiar, rejeitar de todas as formas, porque é um sentimento maligno. Inveja, ciúme. Ciúme também é outra coisa muito forte. Mas quem ama não tem inveja. Quem ama não tem ciúme. Aleluia. O amor trata todas essas coisas. E o perdão, quem ama consegue perdoar. O amor que perdoa, 1 Pedro 4,8 diz: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá multidão de pecados. Aleluia. Este amor que perdoa e que a Bíblia diz que cobre multidão de pecados, significa que, a despeito de tudo aquilo que a pessoa fez, você tem a capacidade de perdoar. O amor que cobriu multidão de pecados foi o amor do Pai, que enviou Jesus. E com a morte redentora de Jesus, nós fomos perdoados de todo pecado. Porque o pecado, o Cordeiro de Deus que veio ao mundo e que tira o pecado do mundo, é o pecado da desobediência. É o pecado, a desobediência de não reconhecer Deus. Esse é o pecado que traz origem a todas as outras formas de pecado. Mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o não reconhecer Deus como o Senhor. E o mundo está cheio de pessoas assim, irmãos, que não reconhecem Deus, que não reconhecem a palavra de Deus, que não reconhecem Jesus Cristo como sendo Filho de Deus, que não aceitam o perdão.
são pessoas que estão caminhando para o inferno a passos largos por esse pecado de não reconhecer Deus. E nós precisamos, quando nós temos o amor de Deus, nós temos a capacidade de perdoar as pessoas. Independente de qualquer que seja o mal que ela nos fez. Eu vi uma reportagem um dia, gravaram um vídeo e fizeram uma reportagem com essa mulher. Isso é algo forte, é algo que é um extremo, que nós nem conseguimos pensar numa coisa dessa acontecendo conosco. Mas eu vi ali uma ação de Deus na vida daquela mulher. Foi uma mulher, não sei em que estado foi, se em Rio, São Paulo, não sei. Essa mulher, uma pessoa, um rapaz, matou o filho dela. E ela foi lá na delegacia, na prisão, no presídio. E ela foi falar com o rapaz. E aquele rapaz, ele de cabeça baixa, e ela falando para ele, levanta a cabeça, olha para mim. Olha, e uma coisa, irmãos, tremenda, tremenda. Ela disse, olha, você tirou a minha alegria, a minha felicidade, você tirou aquilo que eu tinha de mais precioso, o meu filho, ele não vai voltar mais, mas eu estou aqui para dizer que eu te perdoo e que Jesus te ama. Alguém viu esse vídeo? Glória a Deus. Irmãos, aquilo é muito forte, porque nós não conseguimos nem imaginar, nem queremos pensar numa situação tão horrível. Então aquela mulher conhece a Deus, porque ela teve condições de perdoar, ela liberou o perdão, porque o perdão, irmãos, é uma decisão que nós tomamos, porque nós temos o amor de Deus, nós liberamos a palavra. Aleluia! A outra pedrinha, está faltando dessa pedrinha em alguma área, com alguma pessoa, tem graça de Deus aqui nessa noite. Tem graça de Deus aqui nessa noite. Aleluia, o Espírito Santo, ele sempre pega com a palavra. E eu não creio, irmãos, que Deus me trouxe aqui na quinta-feira uma mensagem assim, se não fosse para falar com pessoas aqui. Primeiro falou comigo, mas para falar com a igreja. A 10ª pedrinha. O amor crescente. O amor, ele é crescente. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Olha que tremendo. Nós sabemos que o amor vai crescendo dentro de nós. Isso é maravilhoso. Porque nós vamos nos parecendo com o nosso Pai, cada dia mais, em que o amor crescer em nossas vidas. Aleluia! E diz assim, e o Senhor vos aumente e vos faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco. Então, o desejo de Deus é esse, que nós cresçamos em amor. E o amor aumenta, o amor cresce em nossas vidas, à medida que nós nos relacionamos com a fonte do amor. Aleluia! E aí sim nós temos condições de perdoar. O Kenneth Hagin, ele conta em um dos seus livros, que ele assumiu uma igreja, e ali ele estava conversando com os irmãos. Ele queria conhecer os irmãos. E chegou uma irmã e disse assim, pastor, eu sou dessa igreja aqui há muitos anos, mas aqui tem uma irmã que ela me fez muito mal. Ela fez isso, 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 isso e isso. E aí o Kenneth Hagin falou assim, minha amada, você não perdoou essa irmã? E ela disse assim, eu perdoei. Aí ele disse, e quanto tempo faz que isso aconteceu? Ela disse assim, olha, pastor, tem mais de 8 anos que ela me fez todo esse mal, mas eu perdoei. E o Kenneth Hagin disse para ela, irmã, eu quero te dizer que você não perdoou a irmã que te fez esse mal. Aí ela foi e disse assim, é claro que eu perdoei aquela megera, ela não merecia não, mas eu perdoei. Aí ele com aquela palavra que aquela mulher disse, ele viu
o quanto que ela estava cheia de mágoa e de rancor. Uma das coisas, irmãos, que eu vejo quando uma pessoa não perdoa a outra, é quando ela não fala o nome. Uma vez eu conversei com uma pessoa, e ela dizendo que a outra tinha feito um mal terrível, era algo terrível. Ela conversou comigo mais de 1 hora, mas não falou o nome. E quando ela despejou tudo, eu disse, como é o nome da pessoa? E ela teve uma dificuldade muito grande de falar o nome. E o pessoal aqui que trabalha com libertação sabe que quando tem falta de perdão, que pede para falar o nome, aquela mágoa, aquela falta de perdão, é uma porta de acesso aos demônios. Então, quando há uma ministração e que tem aquela falta de perdão, muitas vezes o demônio manifesta quando o ministrador pede para que aquela pessoa fale o nome da outra. Então, o demônio ele está ali e aí ele manifesta. Os irmãos da área de libertação aqui testificam o que eu estou falando. Então, amados, nós somos cheios do amor de Deus, amém? Nós perdoamos os nossos devedores. Nós perdoamos e amamos aqueles que nos fazem mal, amém? Vamos aqui para a 11ª pedrinha, amém? O amor altruísta, Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Este é o amor em que eu exercito agindo em benefício do outro. É o amor em que eu me entrego a fim de que o outro cresça. Amém? O amor altruísta é aquele que a pessoa age com atitude solidária. É o contrário do orgulho e do egoísmo. Filipenses 2,4 diz, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Aleluia? Então, esta é uma forma também de amar. E a última pedrinha, nós edificamos já o altar do amor, é o amor que serve, irmãos. Aleluia! Fazemos por amor, servimos por amor, temos alegria em servir as pessoas. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Amém? Não é servir por constrangimento, não é servir por necessidade, não é servir para ser visto, mas a Bíblia diz, servi-vos uns aos outros pelo amor. Aleluia. Então, o que nós vemos aqui nesse versículo é que o ideal do crente não é a liberdade, sim o serviço. O ideal do crente é o serviço pelo amor. Aleluia. E para que isso aconteça, o meu eu, irmãos, tem que morrer todo dia. Todo dia. Como Paulo disse, todos os dias eu morro. O eu tem que ser subjugado todos os dias. Então, para concluir, nós vamos voltar aqui no texto de 1 Reis, capítulo 18, e nós vamos ver o que acontece quando o altar está restaurado. Nós estamos orando pela igreja, clamando por um grande avivamento no nosso meio. Temos pedido isso diariamente ao Senhor, para que a igreja seja avivada, e não existe avivamento sem amor, não existe avivamento sem quebrantamento, não existe avivamento sem arrependimento, amém? E aqui no capítulo 18 que nós lemos, vamos aqui para o versículo 36 e vamos ver aqui o que acontece quando o altar é restaurado. Você abriu aí a palavra?
Bíblia diz que Elias, ele pegou as 12 pedras, depois ele fez um rego ao redor do altar, armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E lá no versículo 36, diz assim: sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Aleluia! Amados, quando o altar é restaurado, quando há sacrifício, e eu posso dizer que é fácil amar, quando andamos em espírito, esse amor flui, mas nós precisamos buscar, nós precisamos estar em comunhão com Deus, como eu disse aqui. Então, nessa parte entra o sacrifício. O sacrifício foi feito, foi entregue, uma oração foi feita. Nós precisamos orar. E veja bem, olha que oração, irmãos. Muitas vezes nós pensamos que é pelo muito falar, são por palavras lindas, que vão impressionar. Isso é religiosidade. Isso é religiosidade que o Senhor não aceita, que não tem um bom cheiro às narinas do Senhor, a religiosidade. Mas nós vemos uma oração simples aqui, onde ele diz assim: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel. Eu posso dizer: Senhor, meu Pai, manifeste em minha vida a tua presença, que outros possam ser amados por mim. É diferente de eu falar que outros vejam como eu amo, como eu sou boa, mas que outros possam ser alcançados pelo teu amor. E ele diz aqui: manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel. Manifeste-se hoje na semear, que o Espírito Santo guia a igreja, que a igreja anda cheia do Espírito. Manifeste-se hoje através do amor. Olha que oração, irmãos. E responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus. Aleluia. E que tu te fizestes tornar o seu coração para trás. Ele não disse: manifeste hoje que tu és o meu Deus e que eu sou o profeta. Que todos vejam que eu estou cheia da unção e do poder. Para quem ama, é suficiente estar escondido atrás da cruz de Cristo. Para quem ama e conhece a Deus, para quem conhece a Deus e ama, é suficiente ser conhecido na sala do trono. Aleluia. Para quem ama, é suficiente ver alguém se rendendo aos pés do Senhor.
Aleluia, isso é muito profundo. Isso muitas vezes bate contra alguns pensamentos que nós nos deparamos por aí. Mas não importa se existe caminhos desvirtuados. É como eu disse aqui no início, a palavra deve ser aplicada para a minha vida. E o Senhor nos pergunta, nós estamos amando de acordo com o que Ele nos ensinou? Foram 12 versículos. Existem muitos outros. Eu posso ler essa 1 João aqui, 1ª, 2ª e 3ª João. Várias vezes eu vou encontrar muitos outros versículos falando do amor. Nós amamos, irmãos, porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos deu condições para amarmos uns aos outros. E nesta noite, nós, como filhos obedientes, que ouvimos a verdade do Evangelho, nós rejeitamos todo sentimento que não seja o amor pelo nosso próximo. Aleluia! Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Nós vamos orar. Jesus, Ele, independente, não obstante toda rejeição daquele povo que Ele serviu, daquele povo que Ele amou, daquele povo que Ele ensinou, que Ele fez coisas boas, que Ele curou. Ele tinha um objetivo. Aleluia. Que era entregar a sua vida em sacrifício para resgatar toda a humanidade. E o amor, eu costumo dizer que Jesus, Ele foi o homem que andou aqui nesta terra como o homem que teve o coração mais valente. Coração mais poderoso em amor. Porque, irmãos, Jesus, Ele foi, a Bíblia diz em Isaías 53, como uma ovelha ao matadouro. Ele foi calado, uma ovelha muda. Ele foi calado. E aquelas pessoas que Ele tinha ali ensinado, curado, dado pão para comer, estavam ali dizendo, crucifica-o. Solta Barrabás. Mas Ele não desistiu. Essa palavra de Isaías 53, ela entrou no meu coração e mudou a minha vida. Existem ofensas que nós não precisamos, nós não temos que responder. Jesus, Ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Meu irmão, tem alguém no seu trabalho te caluniando, dizendo algo sobre a sua vida, sobre a sua reputação? Você sabe que você não é e que você não faz o que essa pessoa diz? Então, pronto. Entrega ao justo juiz, perdoa essa pessoa, entrega ao justo juiz, não pedindo vingança. Não pedindo vingança, mas pedindo que aquela pessoa conheça Jesus. Porque isso é uma maneira de amar. Aleluia. Irmãos, uma igreja em que existe o amor recíproco, a adoração é diferente. A entrega e o serviço é diferente. O louvor é diferente. Então nós precisamos desejar
esse amor. Aleluia.